Eu não sei se vocês já tiveram alguns pensamentos do tipo, eu nunca vou conseguir aprender tal matéria, eu nunca vou conseguir desenvolver uma virtude que eu quero desenvolver, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa mais santa, uma pessoa mais paciente, porque algumas pessoas nasceram tendo essa capacidade, nasceram tendo esse talento e outras não, e eu preciso me contentar do jeito que eu sou. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje eu quero abordar com vocês dois tipos de mentalidade, ou seja, dois tipos de formas de enxergar a vida, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E assim, pra quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, prazer, gente, meu nome é Beatriz Tomás, e aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, e eu tô aqui com o papel de te ajudar a se tornar a sua melhor versão. E assim, o problema tá justamente no tipo, no tipo de pensamento que as pessoas têm acerca delas mesmas e da própria vida, como eu já falei pra vocês. Então, muitas pessoas, elas acham que a inteligência, que determinado talento são coisas de fábrica. Então, tipo assim, ou eu nasço com aquilo, ou eu não nasço. Ou aquelas pessoas que costumam dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não quero, assim, não consigo deixar tal defeito, eu não consigo cultivar tal qualidade. E querendo ou não, isso se respinga na vida espiritual. Então muitas pessoas, elas acabam tendo aquele pensamento do tipo, eu nunca vou conseguir rezar direito, eu nunca vou conseguir ser santo. E esses pensamentos acabam se enraizando nas pessoas e acabam virando, de certa forma, uma identidade, porque elas mesmas colocaram esse tipo de pensamento como sendo seus, como sendo o seu padrão. E aí elas começam a agir daquele jeito. Porque assim, os pensamentos que a gente cultiva, a mentalidade que a gente tem, ela tem um impacto muito grande. Porque a partir do momento que eu penso que eu sou uma pessoa dessa forma, vou dar um exemplo. A partir do momento que eu tenho na minha cabeça, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que consigo evoluir, eu vou começar a ter ações que condigam com as ações de uma pessoa que é inteligente. Então eu vou começar a ler todo dia, eu vou começar a estudar, eu vou começar a ser uma pessoa que busca estar informado do que está acontecendo ao meu redor, uma pessoa que lê muitos livros e assim por diante. Por consequência, isso vai me gerar justamente o resultado de eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais inteligente. Isso vai alimentar e fortalecer o pensamento que eu tinha sobre mim e assim vira um ciclo. Agora pega esse ciclo e coloca para aquelas pessoas que têm pensamentos ruins sobre si. Então, se a pessoa ela tem na mente dela que tipo, eu não consigo ser uma pessoa mais paciente, eu sou assim, eu sou uma pessoa explosiva, eu tenho que estar explodindo com todo mundo. E esse pensamento que a pessoa tem vai gerar uma ação. Então, a pessoa ela tem um pensamento do tipo, eu não sou uma pessoa paciente. Por consequência, quando vier uma situação que a pessoa vai precisar ser paciente, ela já tem aquela mentalidade, aquela crença sobre si. Eu não sou uma pessoa paciente, então eu não vou nem tentar ser paciente. Então ela vai lá e explode com a pessoa, ela vai lá e xinga, ela vai lá e briga, ela vai lá e fica discutindo. Isso vai fortalecer a crença que essa pessoa tinha sobre si, e isso vai se tornando um ciclo infindável. Ou seja, vocês percebem o quanto que a mentalidade de vocês, ou seja, o quanto que vocês, a forma que vocês veem, os pensamentos que vocês alimentam sobre as pessoas que vocês são, tem um grande impacto sobre as ações que vocês têm? E assim, como eu falei pra vocês, existem dois tipos de mentalidade, que é a mentalidade fixa, que eu já tinha dito, e a de crescimento. Se eu fosse dar para vocês um conceito de mentalidade fixa, seria que mentalidade fixa é quando a gente acredita que nossas qualidades são imutáveis. É basicamente como se a pessoa acreditasse que viesse um carimbo dizendo você é assim, não pode mudar de jeito nenhum. Então, assim, o que é isso de acreditar que as nossas habilidades são imutáveis? É justamente você ter aquela crença, ter aquele pensamento de que você não pode mudar, de que você não pode melhorar, de que se o meu pai e a minha mãe eram assim, sei lá, meu avô era assim, meu bisavô era assim, meu pai e minha mãe são assim, eu tenho que ser assim. Ou tipo, eu sempre fiz isso desde quando eu era criança, eu não posso mudar. E isso gera em nós justamente uma sensação de que a gente não consegue evoluir, de que a gente nasceu para aquilo e que a gente não tem, um certo poder sobre a nossa vida, um poder de escolha, um poder de decidir, um poder de evoluir, um poder de ser de fato pessoas melhores.
Então, por exemplo, a pessoa, ela não é tão boa em matemática. Aí ela tem aquele pensamento do tipo, eu sou assim, ruim em matemática e aí não adianta eu estudar, porque eu sou ruim. E eu já ouvi muitas pessoas falando isso, e eu acho isso realmente um absurdo. Pessoas que tipo, eu não sou boa em tal matéria, então eu não vou nem estudar. Sendo que se você não é bom em determinada matéria, é justamente nessa matéria que você tem que estudar. Mas pessoas de mentalidade fixa pensam assim, se eu não sou boa em determinada matéria, logo eu nem preciso me dar o trabalho de estudar. É como se a pessoa ela ignorasse completamente o fato de que o nosso cérebro ele se adapta de acordo com as ações que a gente tem, de acordo com as vezes que a gente repete tal comportamento, o nosso cérebro ele vai se adaptando. Então é como se a pessoa ignorasse completamente isso e se fechasse aquilo que ela já sabe e se fechasse aquilo que ela já é. Então, por exemplo, trazendo assim um exemplo de fé, basicamente a pessoa que tem, sei lá, dificuldade de rezar. Então a pessoa ela tem aquele pensamento do tipo, eu não vou nem tentar rezar, eu não vou nem mais rezar, porque toda vez que eu vou tentar rezar o texto eu me distraio. Todas as vezes que eu vou tentar rezar, sei lá, eu durmo. E aí a pessoa ela não se dá o trabalho de procurar estratégias melhores, de principalmente rezar mais para pedir para Deus ajudar ela, para ela conseguir se sair bem, para ela conseguir rezar bem, para ela conseguir ler a Bíblia, para conseguir ir à missa. Ela não se dá o trabalho de confiar na graça de Deus, de buscar melhorar, de buscar se esforçar. Ela simplesmente se fecha aquilo, né, a quem ela já é, aquilo que ela já sabe, e de lá ela fica. Ou até pessoas que, tipo, acham que santidade é coisa só para alguns. Santidade é coisa de padre, é coisa de freire. Eu não consigo ser santo. Ou algumas pessoas nasceram para serem santas e outras não. Isso é completamente mentira. A partir do momento que a gente nasce, a gente já nasce com essa missão de nos tornarmos santos. E justamente o problema dessa forma de pensar é que ela nos prende. Justamente como eu falei, ela nos prende. Ela faz com que a gente evite desafios, porque a gente já tem na nossa cabeça que a gente vai fracassar. E porque a gente simplesmente começa, tipo assim, a gente simplesmente se entrega à desistência logo de cara, sem tentar. Também leva ao nosso ataque pessoal, ou seja, a gente começa a assim, se atacar achando que a gente nunca vai conseguir melhorar. E o pior de tudo, ela de certa forma limita, né, limita entre aspas, porque ela fecha o coração, né, ela fecha o nosso coração para a graça que Deus pode fazer na nossa vida. Então Deus ele pode ter o plano mais lindo para a tua vida, ele pode assim querer te tornar uma pessoa santa, né? E Deus quer que nós sejamos santos. Uma pessoa paciente, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem gosto pelo trabalho, pelo estudo, que é uma pessoa que busca excelência em cada ato. Mas se você simplesmente não abre o teu coração, não acredita no teu potencial, né? Antes de tudo, não acredita na graça de Deus, não acredita que você pode sair do estado que você está e se tornar melhor, que você está fadado a ser daquela determinada forma para sempre, não tem como o que Deus está planejando para a tua vida se concretizar se você simplesmente não quer. Se você simplesmente não abre espaço para Deus agir. Já a mentalidade de crescimento, ao contrário da mentalidade fixa, é justamente acreditar que nossas habilidades e até virtudes podem ser desenvolvidas com dedicação, prática e, claro, com a graça de Deus. E assim, para vocês perceberem melhor como a mentalidade, a forma que vocês têm de enxergar a vida tem um impacto, eu trouxe para vocês alguns pontos e alguns exemplos do dia a dia que meio que dão um sinal, dão uma amostra de que tipo de mentalidade a pessoa que profere essas palavras tem. Então, por exemplo, na escola, se uma pessoa tira nota baixa, automaticamente aquela pessoa que tem uma mentalidade fixa, ela vai pensar o quê? Tirei uma nota baixa em uma prova, então eu sou uma pessoa burra, não adianta nem mais estudar para essa matéria. Já uma pessoa que possui a mentalidade de crescimento, ela vai pensar que tirou nota baixa, só que isso simplesmente mostra que a pessoa precisa aprender mais. Então a pessoa ela vai ver aquela nota baixa e não vai tratar aquilo como o fim do mundo, como se a pessoa não fosse mais capaz. Mas ela vai olhar para aquela nota baixa, ela não vai ter aquele pensamento do tipo, eu nem preciso mais estudar, eu nem preciso mais me esforçar, porque eu não vou conseguir. Ela não faz isso. Ela olha para aquela nota baixa e vê que simplesmente possui algumas inabilidades, possui talvez alguma matéria que não consiga, a matéria que talvez tenha sido um pouco mais difícil e ela não tenha se esforçado o suficiente. Ou seja, a pessoa ela vê formas de melhorar e não formas de continuar do jeito que tá. E assim, na vida espiritual, né, a gente também pode perceber isso. Como, por exemplo, uma pessoa
que tem uma dificuldade de rezar. Então a pessoa ela diz, tentei rezar e me distraí, né? Então uma pessoa que tem uma mentalidade mais fixa, ela vai pensar que tentou rezar, se distraiu, é porque não é pra ela. Então ela vai desistir, vai ficar procrastinando na oração, não vai mais querer rezar. Já aquela pessoa que tem essa mentalidade de crescimento, ela vai simplesmente olhar, né, para aquela distração que tá tendo e ela vai perceber que ela pode melhorar. Ou seja, a pessoa ela vai ter aquela consciência, né, de hoje eu me distraí, amanhã eu tento de novo e a cada dia eu vou me aproximando mais de Deus. Ou seja, a cada dia eu vou conseguindo rezar de uma forma melhor, né? O que Deus ele quer verdadeiramente é que nós façamos aquilo que vai nos aproximar dele com amor e de coração sincero. Então, mesmo que não seja aquela oração perfeita, se a pessoa está sendo fiel à oração todos os dias, isso agrada o coração de Deus. Ou, por exemplo, no trabalho, uma pessoa, ela não é muito boa em liderança, né? Então, aquela pessoa que tem uma mentalidade mais fixa, ela já vai estar aqui em mente, nossa, eu não sei liderar, eu nunca vou conseguir me comunicar tão bem quanto meu colega de trabalho. Já uma pessoa que possui a mentalidade de crescimento, vai justamente entender que ela pode ir aprendendo com os erros, com os feedbacks, né, com as experiências que ela está tendo no dia a dia. Então a pessoa ela vai perceber que pode estar melhorando e que pode estar se desenvolvendo. Então assim, eu já falei para vocês muito de mentalidade, né? E como cultivar uma mentalidade de crescimento, né? Se você é uma pessoa que, baseada em tudo aquilo que eu falei, você olha para você e fala assim, nossa, eu tenho uma mentalidade fixa. Então, como você pode estar cultivando uma mentalidade mais assertiva, mais produtiva, mais funcional, que vai te ajudar a crescer? O primeiro ponto que eu trouxe é justamente troque as palavras que você profere. Troque as palavras, a forma como você vê a vida. A palavra ela tem grande poder sobre o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele não consegue distinguir entre aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente coloca na nossa mente e a realidade. Então, automaticamente, se você é uma pessoa que fica o tempo todo falando coisa ruim, falando, eu não consigo, eu não sou capaz, o teu cérebro ele vai entender isso como uma verdade absoluta. Então, se você fica o tempo todo repetindo, o teu cérebro ele vai concretizar aquela palavra como sendo realidade, mesmo que não seja. Então, tenham muito cuidado com frases do tipo, eu não consigo isso, tá? Troque por exemplo, eu ainda não consigo isso, né? Eu ainda não sei fazer tal coisa, eu ainda não sou tão boa, mas eu posso estar melhorando. Outro ponto também, gente, é valorize o processo, tá? Entendam que, como eu disse, as coisas elas não acontecem, elas não assim caem do céu nas nossas mãos e pronto, de uma hora para outra você tem tudo aquilo que você quer. Não funciona assim, tá? E se você quer chegar em algum lugar, em algum objetivo, você vai precisar passar por um processo. Então, assim, cada melhoria que você tá tendo, cada mentalidade, cada ponto de vista que você tá tendo, que você percebia que antes lidava com o assunto de um jeito, agora lida de outro, que você percebia que antes procrastinava determinadas tarefas por medo de errar e agora você já tá conseguindo se sentir mais seguro para fazer aquilo que você precisa fazer, tudo isso, por mais pequeno que seja, já é um progresso e precisa ser comemorado. Então, é importante você olhar para o progresso, você olhar para tudo aquilo que você está fazendo e você realmente se sentir feliz, você realmente sentir que tudo aquilo está te levando mais perto da mentalidade que você deseja cultivar. E é justamente essa gratidão pelo processo, é justamente essa animação, essa felicidade com estar progredindo todos os dias, mesmo que a pequenos passos, é que garante, né, que faz com que o nosso cérebro se mantenha ativo fazendo esses hábitos, né, que ele continue realmente colocando esses hábitos em prática, né? Eu tava procurando uma palavra. Outro ponto muito importante também é aprenda com as críticas. Assim, pra quem, como eu disse, tem uma forma de pensar mais fixa, mais cristalizada, sabe? Não tem toda aquela facilidade de estar evoluindo, que eu falei pra vocês, quem tem a mentalidade fixa, ela muitas das vezes já sofreu alguma crítica direcionada a algum defeito, a alguma inabilidade, alguém que já disse que você não era, fulano, você é muito explosivo, fulano, você devia ser uma pessoa, sei lá, mais dedicado, mais esforçado.
E talvez você encare essas ofensas como críticas horríveis, tipo, nossa, a pessoa ela não gosta de mim, ou nossa, não sei, a pessoa... Tem gente que leva muito pro pessoal. E assim, se você tá buscando o teu desenvolvimento, se você tá buscando ser uma pessoa melhor em todas as áreas da tua vida, você precisa entender que críticas fazem parte. Porque ninguém nasceu perfeito a ponto de não precisar de um conselho para estar melhorando. Então, parem com essa ideia que é imatura, que é feia, de tipo, todo mundo ao meu redor que me critica é porque tem inveja de mim, é porque tá conspirando contra mim, é porque não quer ver o meu progresso. Meu amor, se alguém não quer ver o teu progresso, são aquelas pessoas que ficam te bajulando e deixando que você vá pro caminho errado, simplesmente por medo de perder a tua afeição. Então, aquelas pessoas que vão para perto de você, que querem o teu bem, se elas veem que você está fazendo as coisas erradas, elas vão te ajudar, elas vão te dar um conselho, elas vão te dar um direcionamento mais assertivo. Então, aprenda com as críticas e mude com as críticas se de fato elas são bem fundamentadas, se de fato elas fazem sentido. A diferença está justamente em como a crítica é feita. Quando ela vem de amor, geralmente ela é uma crítica mais construtiva. Ela é feita com respeito, com a intenção de te ajudar. Agora, se é uma crítica que vem justamente para te inferiorizar, ela vem com um tom mais duro, ela vem com um tom mais de ofensa, realmente para te desvalorizar, para te desmotivar a melhorar. Agora é importante que você tenha uma peneira, tá? Você peça ao Espírito Santo discernimento para você saber que existem coisas, existem pessoas que vão te dizer determinadas coisas que de fato fazem sentido, que você precisa melhorar, mas não se enganem porque sim, existem pessoas que falam coisas que às vezes não são verdade, simplesmente para nos tirar o foco, simplesmente porque não querem ver a gente evoluindo em determinada área. Então por isso que é importante pedir discernimento para você saber diferenciar quais são aquelas pessoas que te criticam, que te dão algum conselho pro teu bem, e aquelas pessoas que simplesmente querem ficar alimentando o mal dentro da tua vida. Então saiba fazer essa diferença. E assim, a quarta e última dica que eu tenho para dar para vocês para melhorar a mentalidade é você olhar para os bons exemplos. Então assim, uma pessoa que ela tem uma mentalidade fixa, quando ela olha um bom exemplo, ela vai pensar o quê? Nossa, como eu disse, ela vai se sentir intimidada, ela vai se sentir inferiorizada. Então assim, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma mentalidade fixa, que na minha cabeça eu só consigo ir até aqui, eu não consigo expandir, quando eu vejo uma pessoa que expandiu, eu vou olhar para aquela pessoa e vou dizer, nossa, essa pessoa, ela tá de hack. Ela é uma pessoa assim que nasceu com um talento extraordinário, e aí automaticamente eu vou me sentir inferior. Porque eu começo a ver aquela pessoa como alguém, como um parâmetro que eu nunca consigo alcançar. E aí eu começo a olhar para aquelas pessoas e eu acabo me sentindo mal, eu acabo cultivando a inveja no meu coração, achando que eu nunca vou conseguir ser boa, porque se aquela pessoa conseguiu é porque ela já nasceu com essa habilidade. Agora, a pessoa que tem uma mentalidade de evolução, né, de crescimento, ela vai olhar para aquela pessoa que ela admira e ela vai dizer, nossa, se aquela pessoa, que é um ser humano igual eu, chegou nesse lugar assim tão maravilhoso, tão lindo, eu também consigo. Então a pessoa, ela sabe, né, uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela sabe que é preciso de esforço, e se aquelas pessoas chegaram lá é porque elas se esforçaram. Então elas vão buscar se esforçar também. E, gente, para que exemplos melhores, assim, para que exemplo melhor, primeiramente, de vida pra gente seguir do que Jesus, né? Para que exemplos, a quantidade de exemplos que a gente tem de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, que a gente tem para seguir. Então, assim, busca olhar para a santidade não como um padrão que tu nunca vai alcançar, mas olhe para a santidade como tendo, assim, a consciência de que para Deus nada é impossível. De que para Deus até as coisas que, assim, aos olhos humanos parecem, nossa, é algo completamente inimaginável. Alguém, por exemplo, vários santos que antes, por exemplo, São Paulo perseguia a igreja, Santo Agostinho, que não era católico, né, vivia em outras religiões, em outras seitas. Então, pessoas que não tinham, assim, aos olhos humanos, muita esperança de conversão, e Deus conseguiu fazer coisas grandiosas nelas. Então, assim, olhe pra você também com esse olhar. Deus, ele vai conseguir fazer coisas grandiosas em mim se eu me abrir à graça de Deus, se eu não fechar o coração.
E no fundo, gente, a vida ela não é sobre você ser perfeito, você já nascer perfeito. A vida é sobre uma constante construção. Então, quando bater aquele pensamento de desistir, lembra que você não tá pronto, você tá em processo. E o mais bonito é que esse processo não é sozinho. Deus constrói junto com você. E aí, gente, qual mentalidade vocês vão escolher viver a partir de hoje? A mentalidade fixa ou a de crescimento? Gente, se vocês quiserem também se aprofundar em relação a essa questão da mentalidade que eu falei pra vocês, é muito interessante que vocês leiam esse livro aqui, ó. Deixa eu até pegar, que é o Mindset, que é um livro que fala justamente sobre isso, de mentalidade, só que de uma maneira mais aprofundada. Eu tô lendo ele agora, ainda tô lendo, e ele é um livro muito bom pra quem quer desenvolver as suas habilidades, desenvolver o seu potencial. Então assim, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês possam deixar o like, se inscrever no canal e também comentar o que vocês acharam do vídeo e também alguma ideia de vídeo que eu possa estar trazendo aqui pro canal. Obrigada por vocês terem assistido até o final e tchau, gente, até o próximo vídeo.